Opa, tudo bom? Eduardo aqui. E conforme prometido, no final de semana eu colhi vários stories do pessoal que me deixou ali. Eu pedi pro pessoal me indicar quais eram os medos e quais as dificuldades acerca da captação de clientes que vocês tinham, né? O que mais trazia de aflição para vocês, qual era a maior dificuldade, que eu ia fazer uma aula falando sobre essas dificuldades e traçando estratégias para superar essas dificuldades, tá? E em primeiro lugar eu queria dizer que o feedback que eu recebi foi muito legal, recebi vários comentários de várias, vamos dizer assim, várias naturezas diferentes, são inúmeras dificuldades que os colegas vêm tendo, né, para desenvolver a sua profissão aí como advogados. Mas eu separei aqui, deixa eu contar até para não errar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dificuldades maiores, que eu concentrei as maiores reclamações, maiores medos em 8 grupos, tá? E eu vou aproveitar esse tempo aqui para falar dos 8, né? E passar para vocês as estratégias que eu costumo tomar e que eu já testei e funcionaram, né? Então vamos começar assim. A primeira dificuldade que o pessoal me relatou foi a de não conseguir, né, os clientes para quando o escritório está aberto, não conseguir clientes e ter que ceder preços por causa da concorrência com os outros escritórios. Então ter que fazer, cobrar menos, cobrar muito pouco, e com isso acaba gerando uma série de dificuldades, não tendo rendimentos, etc., né? Então, assim, em relação a isso, eu costumo dizer o seguinte: não conseguir clientes está ligado com duas coisas, duas situações que são muito corriqueiras, tá? A primeira é, possivelmente, se tu é um advogado novo que recém abriu o escritório, tu não tem ainda constituída a tua autoridade jurídica, ou seja, tu ainda não é visto, né, naquele local em que tu trabalha como uma autoridade, tu não é conhecido como um profissional ainda que apresente resultados, e isso é natural e está tudo bem, porque no início da carreira nenhum de nós temos resultados já para apresentar, né? Mas nós temos uma estratégia para isso, né? Que é bem simples, né? Tu tem que constituir a tua autoridade jurídica. E como nós constituímos a nossa autoridade jurídica, né? Existem diversas formas, né? A mais conhecida de todas é, claro, tendo uma qualificação pessoal grande, por exemplo, sendo um mestre, sendo um doutor, tendo cursos de pós-graduação, o que não é o caso para ti agora, né? Imagino que talvez tu tenha planos, né, de um dia fazer ou não, ou se tu é, ótimo, perfeito, mas se tu não é, tu vai demorar muito para ter esses títulos, né? Então, a forma que tu tens de divulgar, de conseguir passar a imagem de autoridade é através da divulgação de conteúdo. E como isso acontece, né? Acontece por 3 passos. Primeiro, se produz um conteúdo que tenha a ver com a solução de um problema, tá? Daquele tipo de cliente que tu precisa atrair. 2, esse conteúdo tem que ser direcionado, ele tem que ser distribuído para o tipo de cliente que tu quer mostrar aquela possível solução, tá? E 3, esse conteúdo ele tem que demonstrar um possível resultado, né? Não adianta fazer um conteúdo que não mostre resultado nenhum, que não mude a vida das pessoas. Então, passo número 1, produção de um conteúdo voltado à solução de um problema. 2, distribuição desse conteúdo para a pessoa, para o público que tu quer atingir. E 3, apresentação de possíveis resultados que possam ser alcançados a partir da aplicação desse conteúdo, tá? Então assim tu consegue atrair clientes. Bom, e o problema de ceder preço para a concorrência? Bom, aí que tá. No momento em que tu é reconhecido como uma autoridade, tu apresenta no teu conteúdo possíveis resultados, esses resultados vêm a partir da tua atuação. Então, quando o cliente entrar na tua porta, tu vai mostrar para ele que é a tua atuação, a tua aplicação, não é a simples aplicação, não é como vamos dizer assim, uma ferramenta que tu pode comprar em várias ferragens diferentes, mas a ferramenta é a mesma. Não.
o teu trabalho na solução daquele problema, ele é único. É tu, advogado profissional, que vai implementar aquilo. Outro profissional talvez não consiga implementar da mesma forma, tá? Então, assim tu resolve essa questão de não conseguir os clientes e ter que ceder o preço para a concorrência. Bom, a segunda dificuldade é a questão de perder tempo em atendimentos com clientes, né? E não conseguir fechar os contratos. E isso é muito normal, né? Infelizmente a sociedade tem aquele pensamento de que o advogado ele tem que estar disponível assim, para solucionar a vida das pessoas e que o trabalho dele é tão honrado e ele é tão, vamos dizer assim, poderoso que nem comer ele precisa, né? Então por isso as pessoas têm uma dificuldade para querer pagar os advogados. Mas aí eu te digo o seguinte, né? Perder tempo com atendimentos e não conseguir fechar os contratos significa que algo no teu discurso do atendimento não está adequado. Por quê? Porque o cliente que entra no teu escritório, senta na tua frente, se ele efetivamente precisa do teu trabalho, ele está altamente motivado, ele está muito quente, ele está com muita vontade de te contratar, né? Porque ele sabe que precisa, ele é o cliente mais motivado, é o mais fácil de tu fechar o contrato. Se ele não fecha o contrato é porque possivelmente alguma coisa barrou ele. Pode ser preço, e o preço não tem a ver com o teu trabalho ser caro ou não, o preço tem a ver com a questão dele poder ou não, ou priorizar isso ou não, né? Pode ser uma questão de que tu não apresentou resultado, né? Tu não conseguiu demonstrar o benefício, né? E a pessoa que não tem benefício em adquirir qualquer coisa, ela não adquire, né? E a terceira questão que pode vir a acontecer é tu não demonstrar confiança para o teu cliente. Isso pode acontecer porque de repente a tua autoridade não está bem constituída e tu não conseguiu demonstrar e passar isso no momento do atendimento. Tu acabou rompendo um conceito que ele já tinha de ti, tá? Então, a estratégia para isso é a seguinte: sempre o atendimento, eu costumo iniciar a conversa ouvindo o problema do cliente, né? E já bolando um diagnóstico. E esse diagnóstico eu apresento para ele a título de informação. Ou seja, eu não cobro para ele dar o diagnóstico. Claro que uma coisa é cobrar consulta, outra coisa é cobrar o diagnóstico. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas eu apresento um diagnóstico que já demonstra uma visualização do resultado, tá? Ou seja, eu mostro para ele o que eu posso fazer, né? Mas eu não digo assim, por exemplo, você precisa de um mandado de segurança. Não. Você precisa do seu direito assim que nós podemos alcançar da seguinte forma, com tal velocidade. É isso que o cliente quer ouvir. Tu está mostrando um diagnóstico que mostra um possível resultado, tá? Então, e a partir daí, mostrando esse diagnóstico, tu consolidou a tua autoridade, tu mostrou o conhecimento e tu ainda forneceu algo que ele não tinha. O que significa que, pelo gatilho mental da reciprocidade, ele vai tender a querer fazer algo por ti também. E esse algo por ti vai ser eu te dizer sim no momento em que tu convidar ele a assinar o contrato, tá? Então essa seria uma condução na forma de atendimento, tá? Um outro problema é a questão de cobrança de consulta. Esse é um medo recorrente. As pessoas têm medo, os advogados têm tido cada vez mais medo de cobrar consulta e com isso afugentar os clientes, fazer os clientes saírem. Eu costumo dizer assim, existem áreas que realmente cobrar a consulta pode ser prejudicial. Eu vou dar um exemplo das áreas de trabalhistas e previdenciárias, em que realmente cobrar a consulta do cliente é um pouco mais difícil, tá? Mas eu diria que também é possível. Como que se faz isso, tá? Porque muitos me perguntaram, mas Eduardo, cobrar consulta, o problema é que daí o cliente para na porta, ele chega e pergunta assim, doutor, o senhor cobra consultas? E eu digo sim. Aí eles, então, obrigado, vou ter que voltar outra hora, dar uma desculpa e cair fora. Bom, a questão é a seguinte, né? Se acontecer isso de alguém entrar na tua porta, a condução é chamar a pessoa
para dentro do escritório e explicar o que ela pode ter de benefício com essa consulta, tá? Isso é importante. A pessoa vai ter que entender, assim como tu vai vender um produto, tu vai vender a tua consulta. Ela vai ter que entender o benefício que é dela receber aqueles aconselhamentos que tu está dando. E qual é o problema? O problema é que a informação as pessoas têm no Google, no Jus Brasil, em várias plataformas. E aí, eu te digo o seguinte, a forma que tu tens de cobrar consulta é quando a tua informação é mais qualificada. Ela é não só uma informação por informação, nem uma análise por uma análise. Ela é um diagnóstico com apontamento para resultado. E é essa consulta que pode ser cobrada. E é essa consulta que, quando o cliente perguntar se tu cobra a consulta, tu vai dizer o seguinte, que ele está convidado a vir conversar contigo e a consulta é cobrada no momento em que é oferecido o diagnóstico do problema, tá? Se tu não diagnosticar o problema, tu não resolveu nada do cliente, informação por informação, não tem por que ele nem te pagar a consulta. Então eu diria essa situação, tá? Em relação à cobrança de consultas, né, ela tem que estar revestida desse papel de que tu vai mostrar para o cliente que tu vai diagnosticar e apontar para a solução. Talvez o cliente não precise só da indicação para ir na farmácia comprar o remédio. Talvez ele precise da cirurgia. Ou seja, no direito, talvez ele não precise só do parecer. Talvez ele precise de um remédio jurídico que tu vai aplicar um recurso, uma ação, alguma coisa, e isso tu vai oferecer além da consulta. Tá bem? Bom, outro medo das pessoas é não receber os honorários dos clientes. Bom, isso é um problema grave, né? Não receber os honorários dos clientes está ligado na forma de negociação. Quando tu negocia o preço, tu negocia a condição de pagamento. E aí eu te diria o seguinte, uma dica que eu dou é que a forma de qualificar os clientes em termos de pagamento é restringindo formas de pagamento. Muitas vezes, restringir formas de pagamento restringe contratações também. Mas eu te diria o seguinte, que cabe a ti selecionar os clientes que tu vai ter dentro do teu escritório. Então, tu tem que direcionar a tua busca de clientes em cima dos clientes que tenham a condição de pagamento do serviço que tu vai oferecer, tá? Porque senão, tu vai acabar perdendo muito tempo com cobrança e essa inadimplência dos clientes aí vai prejudicar o andamento do teu escritório, sim. Mas isso é muito pessoal, vai de profissional para profissional, tá? Mas eu te diria o seguinte, em termos de marketing, de publicidade, da advocacia, tente voltar o teu conteúdo para atrair os clientes que tu saibas que tem a condição de pagamento para o serviço que tu quer atingir. Não adianta tu atingir um público de renda muito mais baixa daquilo que tu quer vender, que tu não vai conseguir fazer as vendas, né? Então, isso é algo bem objetivo, assim. Bom, outro grupo de dificuldades que me passaram é a seguinte. Eu falo muito em usar o Facebook, Instagram, né, para divulgação dos conteúdos e resultados. E as pessoas dizem, tá, mas Eduardo, se eu botar dinheiro lá e não voltar dinheiro, e não tiver resultado? Meu medo é de gastar com isso aí e não ter resultado. Bom, aí vem a questão de que para investir no Facebook nós temos que entender o funcionamento dele e entender que isso é um investimento. Ou seja, todo investimento que não está dando retorno a gente tira fora e reavalia ele para poder recolocá-lo, reiniciar o investimento. Tá? O Facebook não é diferente. O Facebook é um investimento sim. Tá? E tu tem que monitorar o teu investimento no Facebook diariamente, fazer as métricas, reavaliar e otimizar os investimentos para que tu não perca dinheiro com ele. E sim que ele te traga muito dinheiro. O Facebook bem usado é sim uma ferramenta poderosíssima para te trazer muito dinheiro para o teu escritório. Tá bem? Uma outra questão que o pessoal diz assim, Eduardo, eu não tenho tempo de fazer publicidade. Bom, ninguém tem tempo para nada. Tu não tem tempo nem para estar assistindo esse vídeo que eu estou gravando, né? Como eu também não tenho tempo para gravar esse vídeo para vocês, mas estou aqui gravando. Por quê? Porque
tempo tem a ver com prioridade. A gente tem que priorizar as ações que vão nos trazer benefícios, que vão nos trazer resultados. É uma mudança de mindset muito grande. E aí eu te digo o seguinte, se tu quer fazer a publicidade do teu escritório e eu te digo que tu precisa fazer a publicidade do teu escritório, senão tu não vai conseguir te desenvolver, tu tem que colocar isso como prioridade na tua atividade. Tem que ser tua prioridade diária, separar um tempo, separar uns minutos para se dedicar à publicidade do teu escritório, à venda do teu serviço. Não adianta nada tu ter um produto maravilhoso, tu ter um serviço maravilhoso, tu ser um profissional maravilhoso, mas tu não vender, tu não ter clientes. Sem clientes tu não ter sustento, tá bem? Uma dica que eu dou para ter tempo de fazer publicidade é o seguinte: marca hoje na tua agenda 3 dias durante o próximo mês, tá? Para tu fazer 3 conteúdos e divulgar. E divide as tarefas em tarefas menores. Por exemplo, mas é muito difícil fazer conteúdo para botar no Facebook, fazer campanha, não sei o quê. Divide em passos menores. Passo número 1 para fazer: escrever um texto, um conteúdo. Passo número 2, abrir uma página no Facebook. Página número 3, colocar a publicação. Passo número 4, distribuir essa publicação. Ou seja, são pequenos passos que tu vai indo um a um, fazendo, aprendendo, testando, e assim tu vai começar a colocar na tua rotina fazer publicidade para o teu escritório de advocacia, tá bem? Um medo que me chamou muita atenção e é muito grande é o seguinte: as pessoas têm medo de ter que trabalhar em áreas que elas não gostam porque elas não conseguem ter clientes nas áreas que elas gostam. E o último medo que eu também vou tratar, e tem a ver, eu tenho uma estratégia única para os dois, é de não conseguir ações suficientes para manter o escritório, já que a justiça é muito demorada. Bom, aqui é o seguinte: quando eu digo que o advogado precisa fazer publicidade do escritório dele, não é um capricho, não é algo que eu estou falando por falar. Essa consciência ela tem que existir. Por quê? Porque unicamente tu direcionando a tua imagem, o teu conteúdo, os teus resultados para o tipo de pessoa que tu quer trazer para dentro do teu escritório, é que tu vai conseguir definir um nicho jurídico e atuar naquele nicho que tu tanto desejava. Não adianta eu querer atuar com direito tributário e só produzir coisas na área trabalhista ou na área de família. Porque a tendência é que todas as indicações venham da área de família, que é que eu estou atuando. Mas, Eduardo, eu preciso de dinheiro. Eu não consigo manter o meu escritório só com as ações tributárias, porque entra uma a cada sei lá quantos dias e eu não consigo isso. Pois é. Então é o seguinte: tu tens que intensificar a tua busca de clientes na área que tu quer atuar. Como? Produzindo conteúdo massivo naquela área e cuidando da distribuição. Esse é o investimento que tu precisa fazer. Se tu não fizer esse investimento, não adianta. A mesma coisa quando tu abre teu escritório, tu diz: eu vou fazer um cartão de visita. As pessoas dizem, o primeiro investimento que todo advogado faz é fazer um cartão de visita. Que claro, tem que ter, mas eu fico pensando o seguinte: eu pego cartões de visita hoje e jogo fora, porque eu não guardo aqueles papéis. Eu tenho os dados todos no meu celular. Mas daí às vezes eu procuro algum serviço e eu sei que existe, porque eu já vi um folder, já vi um cartão de visita, já vi alguma coisa, mas aí eu boto no Google, ou procuro no Facebook se aquela empresa que eu preciso tem algo na internet e não acho. E aí eu acabo achando um concorrente que tem e eu contrato o concorrente, porque aquele papelzinho eu perdi, eu joguei fora. E nem perdi, eu joguei fora de propósito. Então assim, se tu acha que tu precisa investir mais em cartão do que na tua disponibilidade online no teu escritório, tu tá fadado a não conseguir realmente achar os clientes que tu quer trabalhar e não ter
trabalho suficiente para manter o teu escritório. Então, a estratégia para isso é divulgação massiva de conteúdo direcionado ao cliente que tu quer resolver. Divulgação de conteúdo onde? Online, tá? Online, as pessoas vão te procurar na internet, tá bem? Então, esse vídeo já está um pouco longo e eu queria ter comentado todos os medos e tracei algumas estratégias básicas que eu costumo tomar para superar isso. E eu queria pedir para vocês que deixem nos comentários outros medos, outras dúvidas e sugestões de outros vídeos que vocês gostariam que eu tratasse aqui no canal, tá? E deixa o feedback de vocês, dá um like no videozinho, te inscreve no canal também, porque isso nos ajuda a fazer o nosso conteúdo propagar mais pela rede e chegar a alcançar mais colegas que talvez também precisem da ajuda que eu tenho prestado aí para todo mundo, tá bem? Um abraço e até logo!